Oi, crianças, vamos iniciar a nossa aula de história. Lembrando que o trabalho de história, você deve pesquisar, com certeza você já fez, imagem de imigrantes trabalhando na cidade. Então, você não vai pegar a imagem que já tem no livro, mas se você achou, tem problema. Então, você vai colar no seu caderno de história, vale ponto, você vai enviar para mim. Na outra atividade já passada, você ia fazer um resumo da vinda dos imigrantes para o Brasil. Essa agora é a imagem dos imigrantes trabalhando na cidade, certo? Então, hoje o assunto, na página 83, imigração e povoamento no Brasil. Os primeiros fluxos de imigração ocorreram no início do século XIX. Uma das iniciativas mais conhecidas foi a fazenda de Ibicaba, localizada no interior de São Paulo, perto do atual município de Limeira, pertencente ao senador Nicolau Pereira de Campos Vegueiro. Essa propriedade, ela notabilizou pelo constante uso de novas tecnologias e técnicas de cultivo entre as décadas de 1840 e 1850. A fazenda empregou trabalho de imigrantes europeus, sobretudo de suíços e alemães. Essa iniciativa, contudo, terminou de modo negativo, com uma revolta dos colonos que tinham grandes dificuldades de adaptação e sofriam explorações. Essas primeiras tentativas de imigração ocorreram em um contexto marcado pela escravidão. A imigração para o Brasil, ela começou na década antes da chegada dos estrangeiros, que vieram para trabalhar nas fazendas de café. Em 1919, um grupo de imigrantes suíços veio para o Brasil e se estabeleceu em Novo Friburgo, no atual estado do Rio de Janeiro. Após o ano de 1822, quando o Brasil já havia sido tornado independente de Portugal, o governo brasileiro decidiu incentivar a vinda de imigrantes. O principal objetivo era o quê? Era ocupar o sul do Brasil, onde atualmente se localizam os estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Olha só, olha essa imagem aí. É uma foto onde foi tirada, olha quantos imigrantes. É uma rua da colônia Dona Francisca, em 1866. Essa colônia ela foi fundada por imigrantes alemães e deu origem ao atual município lá de Joinville, em Santa Catarina. Olha quanto alemães aí, fazendo suas casas. Olha aí, ó. No sul, o povoamento foi feito por meio de colônias, que eram áreas determinadas pelo governo e divididas em lotes. Esses lotes eram doados aos imigrantes ou vendidos para serem pagos em prestações, certo? Então, o governo chamou esses imigrantes, deu terra. Quando a terra era um pouco maior, para fazer as fazendas, eles pagavam e iam pagando as prestações. Entretanto, esses lotes destinados aos imigrantes, geralmente eles ficavam em lugares
isolado e com difícil acesso. Essas colônias, os imigrantes tinham de trabalhar pesado para derrubar as matas e cultivar as suas lavouras. Entre os imigrantes que se fixaram no sul do país estavam quem? Os alemães. E no ano de 1824, eles se estabeleceram na colônia de São Leopoldo, estado do Rio Grande do Sul. Alguns anos depois, os alemães já tinham fundado outras colônias que se tornaram cidade, como Novo Hamburgo, também Rio Grande do Sul, e Blumenau e Joinville, no estado de Santa Catarina. As colônias que fundaram, além de plantarem, eles criaram animais. Os imigrantes alemães instalaram pequenas fábricas como as de móveis e de tecido. Olha só, essas aí, ó. Isso daí é uma foto de uma fábrica de produtos de alimentos fundada por imigrantes alemães no estado de Santa Catarina. Você está vendo ao lado como eles estão desmatando aí? Vocês estão vendo? Muita área não está mais verde, né? Não está mais verde aí. Tem umas aqui, mas outras já foram cortadas, estão sendo derrubadas, aonde eles vão estar construindo mais prédio, mais casa, tudo isso em prol da evolução do Brasil, né? Para que o Brasil, somente lá, chegou onde está. A partir de 1875, começaram a chegar quem? Outros grupos, os italianos, que ocuparam principalmente a Serra Gaúcha, lá no estado do Rio Grande do Sul. Nessa região, eles fundaram várias colônias, posteriormente tornaram-se cidadãos, tá? Ou tornaram-se cidade, entre elas Caxias do Sul, certo? A cidade de Garibaldi e Beto Gonçalves. Os italianos cultivavam lavouras e criavam animais para o seu sustento e para comercialização em várias cidades. Eles também plantavam uva para produzir vinho. Essas atividades passou a ter uma grande importância na colônia. Atualmente, a região da Serra Gaúcha é a maior produtora de vinho do Brasil. Olha só essa imagem aí. Essa imagem aí são os imigrantes italianos em frente a um estabelecimento comercial, onde era o quê? Vendidos vinhos. Lá em Caxias do Sul, lá no estado do Rio Grande do Sul, em 1915. Olha, ó, quantos italianos, uns conversando, certo? Olha como tá as casas. Vocês estão vendo a casa? Tem uma parte ali atrás da imagem, você vê aí no seu livro, muita floresta ainda, muita área verde. Agora lá não está mais assim, não é verdade? Os portugueses e os espanhóis começaram a chegar ao Brasil na condição de imigrantes, principalmente a partir de 1890. Esses imigrantes se dirigiram para diversas partes do território brasileiro, tanto dando preferência aos centros urbanos. Um grande número deles se fixou em grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador.
e Santos, passando a trabalhar em fábricas ou estabelecimentos comerciais. Essa daí, ó, você tá vendo aí, é uma reprodução de um passaporte de uma família de imigrantes portugueses, emitido em 1922, ó. Era assim o passaporte dele, a foto de toda a família, ó. A esposa e os filhos. Esse era o passaporte deles. Então, os japoneses, olha só, os japoneses também vieram em grandes números para o Brasil. Os primeiros imigrantes japoneses chegaram em 1908. O monumento retratado na abertura dessa unidade é uma homenagem à chegada deles ao país. Você lembra lá aquele monumento, lá na primeira página, onde nós iniciamos essa unidade? Lá ele mostra e até fala que estava fazendo 100 anos, não é? Desde a chegada dos japoneses. A maior parte desses imigrantes se dedicou à agricultura, sobretudo à lavoura de café. Os principais lugares de fixação dos japoneses no Brasil foram o estado de São Paulo, posteriormente o norte do estado do Paraná. A partir de 1930, o governo brasileiro começou que, ó, passou a impor limites. Cansou, chega, já está muito cheio de imigrante aqui, ó. Ele pôs limite à entrada dos estrangeiros no país. Ele fez maior propaganda e depois não aguentou tantos imigrantes que vieram para cá. Desde então, a imigração diminuiu, mas não foi interrompida. Todos os anos, muitos imigrantes deixavam seus países em busca de uma vida no Brasil, né? Até hoje. Vocês lembram ano passado como ficou a Torquato? Não só no passado, como também em outros anos. Os imigrantes japoneses, eles tiveram grandes dificuldades de adaptação no Brasil, em razão de quê? Das diferenças existentes na língua, tá? Na língua e na alimentação. Sobre o cartaz de propaganda. É bastante o direito claro de sua linguagem e seus propósitos, visto que o homem aponta o Brasil para cima. Você ainda vai ver essa imagem. Direito segunda com o esquerdo e sua família, tá? A posição de limite à entrada dos estrangeiros no Brasil, ela foi estabelecida no contexto de forma com centralização e autoritarismo. Quem incorria, sobretudo, na repressão a movimentos operários autônomos, como eram os casos de sindicato e organizações anarquistas. Como muitos estrangeiros tiveram envolvido na formação de movimentos operários brasileiros, eles passaram a ser alvos da política repressiva, certo? Então os imigrantes começaram a lutar por melhores condições. E o que aconteceu? Houve o que? Política repressiva. E os estrangeiros, eles se tornaram alvos, certo? Alvos por toda essa situação, porque eles eram as pessoas responsáveis pelo movimento desses operários. Aí você tá vendo aí, ó. Você vai ver aqui essa imagem. Olha só, olha essa imagem aí. Olha no braço dele, aquela parte aí, que ele tem um instrumento na mão dele, certo? Um instrumento de trabalho. E no braço dele, ele carrega a família. Para onde está apontando essa personagem retratada no cartaz abaixo aí?
Não tá abaixo. Na minha imagem aqui não tá abaixo, tá no lado. Mas aí no seu livro tá abaixo. Então você acha para onde ele tá apontando? Digam para onde. Aonde ele tá apontando. Então, quanto você pensa, eu vou ler aqui, ó. A partir de 1930, o governo brasileiro passou a impor limite à entrada de estrangeiro no país. Desde então, a imigração diminuiu, mas não foi interrompida, certo? Por todos os anos, muitos imigrantes deixavam seus países em busca de uma vida no... Então, para onde está apontando? No Brasil? Será que é no Brasil que ele está apontando? E isso, então, para o mapa da América do Sul, onde aparece em destaque a área correspondente ao Brasil. Perfeito, tá? Então, aí você vê o mapa da América do Sul, mas quem está em destaque, quem? E o dedo dele está apontando para o Brasil. Perfeito, criança, muito bem. Ele está apontando para o Brasil, isso mesmo, não é? Aí você vai fazer essa atividade, tá? Da página 85, da página 86 e a página 87. Ó, não deixe de fazer suas atividades, não deixe acumular tarefa no seu livro, tá? Estude todos os dias, você não está de férias, senão o seu livro vai ficar todo em branco, você não está de férias, tá? Você está assistindo em casa às aulas, ok? Tchau, crianças. Até a próxima videoaula.